Você tem o desejo de servir a Deus? Se sente vocacionado a fazer as coisas para o Senhor? Tem o desejo de agradar a Deus, mas principalmente de ajudar as pessoas? Então, se você se sente assim, este vídeo foi feito pensando em você. Se você é novo aqui, eu sou o Pastor Luiz e esse canal fala sobre a simplicidade do Evangelho. E neste vídeo eu quero falar sobre uma coisa que vai te ajudar a servir ao Senhor, mas principalmente a não cometer o erro que muitos obreiros cometem. Fazer algo para Deus sem ser de Deus. De repente você está pensando assim, mas pastor, posso fazer algo para Deus sem ser de Deus? Sim, isso acontece e isso está na Bíblia. Vem para a Bíblia comigo que eu vou te mostrar. Olha o que diz a Bíblia em Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bem, como podemos ver aí, o interlocutor, falando com o mestre, diz, profetizei em teu nome, expulsei demônios e fiz maravilhas. Ou seja, algo que é espiritual. Quantas pessoas que estão no Evangelho nunca expulsaram sequer um demônio? Ou seja, essa pessoa fez, tanto é que ele fala assim, fizemos, ele destaca o termo fazer, enquanto o Senhor responde para ele, eu nunca vos conheci. O segredo está aí, conhecer de Deus. Essa palavra conhecer no grego não é no hebraico. Essa palavra no grego é gnosko. E gnosko, ele é muito mais do que ter informações acerca de alguma coisa. Gnosko é ter intimidade, é ser mais profundo. Tanto é que Mateus, ao relatar o relacionamento de José com Maria, no capítulo 1, no verso de número 25, ele diz assim, e não a conheceu até que nasceu o Senhor Jesus. Ou seja, intimidade maior de que simplesmente saber informações. Então, para o Senhor, o mais importante naquele dia não será o quanto você fez, o quanto que você fez sem ser dele, mas sim o que você fez por ser dele, por ser conhecido dele. Aí você pergunta, pastor, como eu faço para ser dele, ser conhecido dele? Até porque eu vou na casa de Deus e vejo tanta coisa, as pessoas cantando, pregando, eu quero fazer várias coisas na casa de Deus, mas como essas coisas acontecem? E eu te digo uma coisa, o acontecimento de Deus, o agir de Deus, ele é invisível. Quer ver isso? Vem para a Bíblia comigo. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Viu aí? Acabamos de ler o texto de 1 Samuel capítulo 13 e o contexto fala sobre a desobediência do rei Saul. E aí o profeta Samuel, ao chegar, depois dele ter oferecido o sacrifício que não era para ele fazer, ele diz que Deus estava buscando um homem segundo o seu coração. Tem vários significados, já se prega-se muito sobre isso, mas basicamente ser um homem segundo o coração de Deus era uma expressão que os antigos usavam, que um filho era segundo o coração do pai, ou seja, aquele que obedecia e seguia as orientações do pai. Saul não estava seguindo. E essa desobediência de Saul demonstra aquilo que ele estava fazendo, achando que estava fazendo para Deus, como muitas pessoas fazem as coisas que acham que é para Deus, mas não é para Deus, é para a sua própria glória. E aí o profeta diz que Deus já estava buscando alguém segundo o seu coração, ou seja, antes de Deus levantar Davi, Deus já estava trabalhando. As coisas de Deus, elas vão acontecendo. Vem mais um versículo comigo aqui, fica ligado aí. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Eu gosto muito dessa passagem, principalmente do que Davi falou. Se não fosse a necessidade de apresentar uma credencial para o rei Saul liberá-lo para enfrentar Golias,
nós não saberíamos. Nem as pessoas que estavam ali sabiam que ele matou um urso e um leão para proteger uma ovelha. Isso era algo que só Deus sabia, porque Deus que capacitou Davi. Podemos ver no contexto que ele deixa isso bem claro. E essas coisas de Deus, elas realmente acontecem sem holofote. Gente, a obra de Deus, ela, infelizmente, é feita por pessoas que muitas vezes elas estão doentes, porque elas estão preocupadas com esse glamour, com o frenesi de aparecer. E nós observamos no que Deus fez na vida de Davi, até ele chegar a ser rei, ele primeiro teve que passar no campo, aprender algumas coisas, aprender a ser um pastor, não somente das ovelhas, para depois ser o pastor de Israel. Ele foi preparado para enfrentar um gigante, mas era só uma fase. Depois ele se tornou rei. E aí quando ele se torna rei, e ele deseja fazer um templo, nós temos uma outra lição que é muito importante para esse trabalhar no secreto de Deus, onde ele trabalha o nosso ser, onde ele trabalha a nossa importância de pertencer a ele e não de fazer as coisas para ele. Ele chega para Natã e diz, eu quero construir um templo porque a arca está morando em tenda, eu aqui no palácio. E Natã acha uma boa ideia, só que à noite Deus fala com Natã para ele falar com Davi, dizendo, eu te tirei de trás das malhadas, das ovelhas. Ou seja, Deus ele faz lembrar Davi que ele tirou ele lá de trás. Lá Deus já estava trabalhando. E quando nós conseguimos entender que Deus ele trabalha na nossa vida lá, quando nós nem imaginávamos o que nós íamos fazer para Deus, quando Deus ele vai nos aperfeiçoando no campo, nos aperfeiçoando fora dos holofotes, a gente começa a entender melhor o que é ser e é mais importante do que fazer. De repente você está pensando assim, mas pastor, eu vejo tanta gente falando do que eles fazem, essas coisas todas. Sim, isso não é errado. Não vejo de errado alguém testemunhar, dizer o que Deus fez na vida dele. Mas muitas vezes nós damos mais importância a essas coisas que são feitas, quando na verdade nós precisamos aprender a ter intimidade com Deus. E é isso que eu quero te mostrar nesse texto aqui comigo. Vem comigo para a Bíblia agora. Disse mais Samuel a Jessé: São estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda trazê-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. É muito comum a gente se preocupar mais com o fazer, porque a gente se apega muito ao palpável, ao visível. A gente vê ali o sacerdote com a roupa, o pessoal do louvor, ou seja, aquelas coisas que estão, ainda mais hoje em dia, né, tal de luz para cima e luz para baixo. Então, muitas vezes o culto se torna até um show, e aí a gente fica muito apegado a essas coisas, e aí a gente sempre está preocupado em aparecer. Mas já acabamos de ler aí, Davi não estava aparecendo. Davi não estava com seus irmãos, ele estava no campo cuidando das ovelhas. Ele lá estava cuidando do seu ofício. A família esqueceu, tanto Jessé quanto os demais irmãos esqueceram de Davi. Só que Deus não esqueceu dele. Deus não esquece de você. Deus está vendo o que você faz. Muitas vezes você não tem oportunidade na casa de Deus, não tem oportunidade de fazer isso ou aquilo, mas Deus, ele sabe, ele está te preparando. E por isso que a gente precisa entender que o serviço a Deus ele tem que ser consequência de quem nós somos, não o contrário. Sabe por quê? Quando nós entendemos que o processo natural, primeiro eu me converto, eu tenho vida com Deus e essa vida com Deus vai me levar a fazer algo para Deus, isso é normal. Se você não deseja fazer algo para Deus, eu lamento te informar, você ainda não nasceu de novo. Mas se você se converteu, o teu desejo vai ser de fazer alguma coisa. E não precisa ser necessariamente ser um ministério pastoral, um missionário, ou tocar, pode ser tantas outras coisas. Isso me lembra de muitas pessoas que eu cuidei em discipulados, novos convertidos. Muitas vezes as pessoas me perguntavam, pastor, eu me converti, agora o que eu faço? Para uma pessoa especificamente, eu disse assim, não fale para ninguém que você se converteu. Faça só algumas coisas que eu vou te orientar. Não deixa de vir à igreja porque você precisa ouvir as coisas de Deus e se alimentar. Leia a Bíblia todo dia. Tira uns 15 minutinhos, que eu sempre falo que pode mudar a vida. Em 15 minutos você vai ler um capítulo da Bíblia e vai fazer uma oração. E à medida que você vai lendo a Bíblia e vai tendo intimidade com as coisas de Deus,
o que vai acontecer? As pessoas vão perceber que você está diferente. E aí elas vão te questionar, fulano, você está tão diferente. Aí vai ser a hora que você vai começar a servir a Deus. Porque você vai abrir a boca, e a boca fala daquilo que o coração está cheio, e o teu coração vai estar cheio da palavra de Deus, automaticamente você vai falar das coisas de Deus e vai dizer que você se converteu. E as pessoas vão tomar um baque, porque elas vão ver em você que você é uma nova pessoa. Ou seja, você ser de Deus e essa transformação no secreto, assim como foi de Davi, quando as pessoas perceberem você, aí você vai estar falando das coisas de Deus. E você vai ficar assustado, inclusive com você, com o que você falou. Porque você nem imaginava que você conhecia tanto das Escrituras e também das coisas de Deus. É assim, é por isso que nós precisamos ser transformados. E aí, para a gente pensar mais, eu quero te dar 3 coisas por que a gente precisa se atentar em ser de Deus ao invés de fazer as coisas para Deus. Antes de eu falar de 3 coisas por que nós precisamos ser de Deus, se preocupar mais em ser dele do que fazer alguma coisa para ele, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Quem sabe você tem dúvidas acerca das coisas do Evangelho? E aqui eu falo sobre a simplicidade do Evangelho. Qual é a tua dúvida? Coloca aí e a gente vai ter certeza que vai ser respondido, porque eu respondo todos os comentários. Bom, 3 coisas por que eu preciso ser de Deus. Primeiro, sendo de Deus, tendo intimidade com Deus, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Davi. Vamos crescer no secreto. Não vamos estar preocupados com os holofotes, porque a gente vai aprender cada dia mais do Senhor. Segundo, nesse fortalecimento, em ser de Deus, vamos naturalmente fazer algo para Ele. E naturalmente seremos conhecidos na obra. E sabe o que vai acontecer? Vamos passar luta na obra. Vai ter coisas que vai nos entristecer na obra. Só que quando nós somos de Deus, nós não nos afastamos dele, porque nós estamos com Ele, nós fazemos para Ele. Muitas pessoas se afastam de Deus, desistem da obra porque elas se preocuparam em fazer e não em ser de Deus. E quem é de Deus, mesmo com as lutas, não se afasta. E você vai ficar atento com isso. Quer ver outra coisa também, que é a terceira? Lá em Mateus capítulo 7, o versículo que nós falamos aqui no início desse vídeo, fala naquele dia. Ou seja, tudo que nós fazemos para o Senhor, se só fazemos por fazer e não fazemos porque nós somos, como consequência de que somos de Deus, tudo será julgado. E aquele que só faz as coisas para Deus por holofote, porque não são realmente de Deus, não são convertidos, nós vimos aí, serão lançados fora. Eles não são conhecidos do Senhor, mas aqueles que fazem para o Senhor, esses ouvirão: vinde a mim, benditos. Eu tenho certeza que você não quer ficar de fora. Eu tenho certeza que você quer fazer algo para Deus. E se você quer fazer algo para Deus, você precisa primeiramente ser dele. E essa lição não pode ser esquecida por você. Você tem dúvida acerca disso? Você entendeu bem? Coloca aí no comentário. Aproveita para curtir, para compartilhar. Considere se inscrever nesse canal e considere assistir também esse vídeo aqui. Mais um vídeo que vai te ajudar a seguir na caminhada, principalmente falando simples do Evangelho, porque o Evangelho é simples. Nós aqui complicamos tudo, tá bom? Deus abençoe.